Neste vídeo, fazemos um react aprofundado de um excelente documentário publicado pela Deutsche Welle Brasil, que ouviu autoridades, pesquisadores, historiadores e especialistas no tema da colonização portuguesa e suas implicações até os dias de hoje. A produção da DW traz uma visão crítica, fundamentada e muito respeitosa sobre a pergunta que cada vez mais brasileiros têm feito: Portugal deve pedir perdão ao Brasil pelo seu passado colonial? Neste react, analisamos cada ponto com seriedade e clareza, abrindo espaço para a reflexão e o debate. A gente publicou recentemente um vídeo propondo um debate: se Portugal devia ou não um pedido de perdão ao Brasil pelo passado colonial brasileiro. E vieram de vocês comentários com o argumento de que, mesmo se houvesse perdão, a situação não se resolveria nele. O perdão poderia ser só mesmo um pontapé inicial. Esses comentários coincidem também com o que ouvimos de especialistas e historiadores. Eles dizem que tão importante quanto o perdão seria reavaliar a questão da cultura portuguesa da memória, ou seja, a importância de contextualizar de forma mais abrangente fatos históricos narrados em livros escolares, descrever com mais detalhes estátuas que estão no espaço público, objetos expostos em museus, tudo para criar um elo entre passado e presente e evitar que feridas antigas continuem tendo reflexos na atual sociedade. E neste ponto, especialistas afirmam que Portugal ainda teria muito a melhorar. A discussão não é nova, mas tem ganhado força especialmente nos últimos anos. A pergunta sobre o perdão vai além de um gesto simbólico. Especialistas ouvidos pela reportagem reforçam que, mesmo que o perdão aconteça, ele deve ser apenas o início de um processo mais amplo de reparação e revisão histórica. Um verdadeiro passo inicial. O que está em jogo é a forma como Portugal constrói sua memória coletiva e como ensina sua própria história para as novas gerações. Museus, livros escolares, monumentos e a própria linguagem usada no cotidiano ainda carregam vestígios de uma glorificação do passado colonial. Termos como descobrimentos, por exemplo, continuam sendo amplamente utilizados, mesmo quando já se sabe que esse termo esconde realidades violentas como a escravidão e o domínio sobre povos inteiros. São frequentes os brasileiros morando em Portugal que relatam ter passado por algum tipo de discriminação, por cor de pele, pela pronúncia do português ou simplesmente por ser brasileiro mesmo. Em 2021, por exemplo, a nacionalidade brasileira foi o principal motivo citado em queixas de discriminação relatadas em Portugal. Mas qual é a raiz disso? Apesar de a sociedade portuguesa se apresentar cada vez mais diversa, aberta e reflexiva, velhos preconceitos continuam presentes. O país insiste, por exemplo, em usar o termo descobrimentos. Tem padrão dos descobrimentos, museu dos descobrimentos. Não faltam na internet materiais didáticos de Portugal com essa palavra, que, segundo diferentes especialistas, merece ser revista por não descrever exatamente o que os portugueses fizeram quando saíram navegando pelo mundo. Ou seja, o país, segundo historiadores, estaria romantizando o que hoje seriam considerados abusos, como a escravidão, a colonização em si, reforçando preconceitos, a ideia de que houve um povo melhor que o outro. Esses seriam sinais de uma memória cultural falha, com consequências para as atuais gerações. Para pesquisadores, isso é reflexo de uma visão deturpada que muitos portugueses têm do próprio passado, das nações que eles colonizaram. E é uma visão que, inclusive, é reproduzida em livros didáticos usados em instituições de ensino, como analisou este estudo. Esse imaginário de nação portuguesa muito calcado na ideia do que eles chamam de descobrimento, que é a expansão colonial na América. Luciana Martins é pesquisadora brasileira e cursa doutorado no programa de Pós-Colonialismos e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A meu ver, o que acontece é que você tem ainda essa sombra do Brasil ainda sendo usado como testemunha desse colonialismo que não é tão violento ou que é menos violento. Enfim, obviamente isso é a narrativa oficial, né? Obviamente que isso não existe. Esse mito do colonizador bonzinho foi reforçado durante o período da ditadura em Portugal, da década de 1930 até meados dos anos 1970. A ditadura de Antônio Salazar usou uma tese desenvolvida pelo cientista social brasileiro Gilberto Freire.
lusotropicalismo. Ela defendia a ideia de um colonizador português que se relacionava com o colonizado não por interesse, mas por uma suposta empatia. E o Estado Novo, portanto, particularmente Salazar, aproveitou-se dessa ideia para instalar uma propaganda muito baseada nesta ideia de que Portugal não era um país pequeno, que Portugal era maior do que este retângulo na ponta da Europa e que, portanto, tinha conquistado e dado mundos ao mundo. É assim a teoria, portanto, a ideologia. Joana Gorjão Henriques é jornalista portuguesa, autora dos livros Racismo em Português, O Lado Esquecido do Colonialismo e Racismo no País dos Brancos Costumes. No centro dessa discussão está a cultura da memória. Historiadores apontam que Portugal ainda precisa enfrentar o passado com mais honestidade. O uso do termo descobrimentos, por exemplo, reforça uma ideia romantizada da colonização, como se o processo tivesse sido pacífico e até benéfico para os colonizados. Mas não foi. A violência, a exploração e a escravidão marcaram profundamente a história de países como o Brasil, deixando cicatrizes que ainda hoje se refletem na desigualdade social, no racismo estrutural e até na xenofobia contra brasileiros que vivem em Portugal. É comum ouvir relatos de discriminação, seja pela cor da pele, pela forma de falar ou simplesmente pela nacionalidade. Há complexo ainda de país colonizadores, embora tenham passado 200 anos sobre a independência, continua a existir esse complexo de superioridade dos portugueses em relação aos brasileiros, que faz com que existe um sentimento anti-brasileiro e um sentimento de xenofobia relativamente a muitos brasileiros. Os brasileiros causam mau ambiente, os brasileiros falam de forma errada, não é uma língua. Falam a língua portuguesa, falam brasileiro, etc, etc. Portanto, é uma série de preconceitos que existem e que, no fundo, reforçam um bocadinho este sentimento de xenofobia e de racismo quando se mistura a questão da cor da pele. Existem, sim, muitos pontos que especialistas consideram críticos em relação à forma como Portugal lida com o passado colonialista. Mas Portugal não assiste a isso com completa passividade. No caso do racismo contra os filhos dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Elbank, por exemplo, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu um comunicado na época condenando o ocorrido. O texto dizia: qualquer comportamento racista ou xenófobo é condenável e intolerável. Portugal também tem um plano nacional de combate ao racismo e à discriminação, além de iniciativas independentes dentro das universidades que propõem refletir criticamente sobre o passado colonialista. Outro ponto levantado no documentário é o mito do colonizador bonzinho, amplamente difundido por meio do chamado lusotropicalismo, uma tese criada por Gilberto Freire e explorada pela ditadura de Salazar em Portugal. Essa ideia, segundo a qual o português seria um colonizador mais humano, mais próximo dos povos dominados, foi usada como ferramenta de propaganda política para mascarar os abusos cometidos. Esse mito ainda tem força na cultura portuguesa e alimenta, mesmo que de forma inconsciente, um sentimento de superioridade em relação aos brasileiros. Um sentimento que se expressa, por exemplo, na forma como se trata o português falado no Brasil como inferior ou errado, ou na resistência em aceitar a diversidade cultural que o Brasil carrega. No entanto, apesar de todas essas críticas, Portugal não é um país alheio à discussão. A sociedade portuguesa está em transformação e há esforços visíveis para promover uma revisão crítica do passado. O país possui um plano nacional de combate ao racismo e à discriminação e há iniciativas relevantes dentro de universidades e centros de pesquisa que promovem debates sobre o legado do colonialismo. O próprio presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu nota oficial em 2022 condenando atitudes racistas sofridas pelos filhos de artistas brasileiros. Esses gestos, embora importantes, ainda são considerados insuficientes por muitos especialistas, que pedem mais ações concretas no campo da educação e da memória histórica.
Os pesquisadores entrevistados pela DW são unânimes em afirmar que a educação é uma das principais chaves para mudar esse cenário. Reescrever a forma como a história é ensinada nas escolas portuguesas, reformular os currículos escolares, explicar melhor os monumentos públicos e reconhecer com clareza os abusos do passado são passos fundamentais para que o país enfrente sua herança colonial com maturidade. A lusofonia precisa ser construída com base no respeito mútuo e na verdade histórica, e não em mitos glorificantes que só reforçam estereótipos e ressentimentos. Essa reconstrução do entendimento histórico pode gerar, finalmente, uma relação mais equilibrada entre Portugal e o Brasil, uma ponte verdadeira, sem a negação do passado. Como bem afirmou o pesquisador Vítor Manuel Fernandes, é preciso deixar para trás as ideias de grandeza imperial e olhar para o futuro com uma visão mais justa e igualitária na cultura, na economia, no turismo e na própria diplomacia. Portugal não pode continuar vendendo ao mundo uma imagem doce de um colonialismo que foi, na realidade, profundamente violento. Quanto mais se promover a educação, a informação, lógicas de desconstrução, se pode ir mais além, porque uma sociedade mais informada será mais difícil de ser enganada. Vítor Manuel Fernandes é pesquisador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, onde auxilia na coordenação do Seminário Permanente de Estudos Pós-Coloniais. A lusofonia que eu defendo é inclusiva, em que estão todos, como eu disse, ao mesmo nível e que podem, digamos, lançar plataformas de entendimento em vários setores da sociedade, da cultura, portanto, ao turismo, portanto, à economia, etc., no sentido de criar algo que nos pode aproximar. Afinal de contas, existe um passado comum, um passado assumidamente que foi violento, obviamente, de facto, Portugal tem que ser assumido enquanto tal, e que, enfim, só existirá se não se encarar o colonialismo português como tendo sido doce, não foi violento, obviamente, quando o país subjugou outro, há uma violência intrínseca, obviamente, e de facto, quando remete para narrativas do império, portanto, da grandeza, etc., e para, digamos, esses ressentimentos, portanto, que são de parte a parte, que têm que ser dirimidos. Superar ressentimentos e olhar para frente. E agora queremos ouvir de você. Você acha que Portugal deve pedir perdão formal ao Brasil? Ou acredita que o perdão só faz sentido se vier acompanhado de ações práticas e educativas? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Esse é um espaço de debate, mas também de escuta. Aproveite e se inscreva agora mesmo no canal da Deutsche Welle Brasil, que produziu este material de altíssimo nível, e também no nosso canal, onde trazemos análises, reações e reflexões sobre temas que impactam a comunidade brasileira em Portugal e no mundo. Informação é poder, por isso não viva na ignorância. Continue acompanhando o canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso também.